E aí, internautas pensadores, tudo bem? O que vocês vão ver agora é um corte de uma das lives que eu fiz. Peço o favor de inscrever-se no canal, curtir o vídeo e para quem puder contribuir com o nosso projeto no Apoia-se ou na chave Pix que estão aqui na descrição, ficaria muito agradecido. Muito obrigado. E outra aqui, então, é o Aristóteles, né? Afinal, para o Aristóteles, a, o Estado, né, o verdadeiro governo, né, o bom governo, seria aquele, então, baseado na racionalidade, ou seja, na vida contemplativa, né, que se utiliza, então, o verdadeiro governante, né, e o verdadeiro governo, né, seria aquele, então, que é baseado na racionalidade, na ética e na justiça, né, seja aquele, então, que sabe utilizar a sua sabedoria, aquele que pratica, então, o bem, né, a ética, e aquele que é justo em suas ações. E assim, então, né, através dessas características, pode-se alcançar a felicidade. Né? Afinal, se, né, como a gente viu aqui na ideia de ética, né, se o objetivo último de todo ser humano é alcançar a felicidade, ele só vai poder alcançar isso, né, se for buscado de forma racional, ético e justo. Né? Somente através, então, dessas características é que podemos alcançar a felicidade, né? A verdadeira felicidade, segundo Aristóteles. Por isso é que, para Aristóteles, o verdadeiro cidadão é aquele que tem esse direito de poder administrar a justiça, né, de tanto de elaborar leis, desenvolver leis e aplicar leis de modo justo, né, e exercer funções públicas, né, não só enquanto representante político, né, mas poder, então, participar ativamente das questões políticas. Esse é o verdadeiro cidadão, segundo Aristóteles. Né? Então, ser cidadão não é, por exemplo, só você ir lá e exercer o seu voto no tempo das eleições. É você, de algum modo, então, poder participar ativamente dessas questões públicas, das ideias públicas, para que assim é, possamos, né, alcançar a felicidade de modo coletivo. Né? Afinal, a minha felicidade só é possível de ser alcançada se todos puderem alcançar ela. E se alguém impedir de buscar, né, a felicidade, isso vai ser um problema, então, para todos os indivíduos. Né? Porque se eu não alcançar, ninguém alcança, né, a própria felicidade. E o Aristóteles também vai trazer ali a ideia, né, de formas de governo. Vou até diminuir aqui para deixar ali mais destacado, né, a tabela ali. Então, o Aristóteles vai falar que existem formas boas de governo e formas corrompidas de governo. Né? Tudo, então, dividido conforme um critério qualitativo e quantitativo. Tá? Para ele, então, existir várias formas de se governar. Algumas são boas, outras são corrompidas, né? Outras são ruins. Pelo critério quantitativo, vai depender da quantidade de pessoas que estão ali à frente do governo, né? Que estão representando o governo. Que pode ser um só, ou poucos, ou todos, né? Ou a maioria. E no critério qualitativo, né, são as formas boas de governo e as formas corrompidas de governo. E no caso, quando é um só governante, né, quando só um está representando ali a política, a forma boa seria a monarquia, né, seriam aqueles bons reis, né, que desenvolvem o bem para a sociedade. Né? Então, você vai ver aí que nas formas boas de governo são essas formas que representam, então, a prática da racionalidade, da ética e da justiça, em vistas ao bem comum, né? Ou seja, a felicidade geral, né, de todos, e as formas corrompidas são aquelas, então, que são irracionais, antiéticos e injustos. Né? Por quê? Porque as formas corrompidas, né, elas buscam simplesmente o bem próprio dos governantes e não o bem, né, e não o bem da sociedade como um todo. No caso, né, a forma corrompida da monarquia seria a tirania. Afinal, o tirano é aquele que vai visar somente o seu próprio benefício. Né? Aquilo que a gente vê, por exemplo, lá, né? Ou, por exemplo, a gente pode pegar aqui no Game of Thrones, né? A família Stark, né? Seria muito mais os monarcas, né? Já os Lannisters ali parecem muito mais ali como tiranos, né? Só para dar uma ilustrada aqui simples, né? Acerca dessa questão, né?
não sei quem aí assiste ou assistiu Game of Thrones, né? Basicamente nessa linha de raciocínio. Já quando são poucos ali que estão governando, né? A forma boa seria a aristocracia, que é a ideia aqui do governo dos melhores, né? Que eles então estariam mais capacitados a governar, né? Que eles estão representantes que realmente visariam o bem comum, porque são pessoas que compreendem o que estão fazendo, que fazem ideia, né, do porquê eles estão representando ali a política daquela sociedade. Já a oligarquia seria a forma corrompida, né, que seriam o quê? Seriam basicamente aqueles poucos que dominam, né, por exemplo, a riqueza de uma sociedade, né, os mais ricos, os mais poderosos, né, e eles então acabam governando ali tendo em vista o seu benefício próprio, né, algo aí que a gente, né, quase percebe aí, né, quanto à realidade brasileira, né, afinal, né, aqueles que estão à frente da política brasileira, né, será que eles realmente visam o bem social ou só estão preocupados com o lucro, com o benefício próprio, né, somente ali com aqueles que praticam lobbies, né, que estão ali somente para benefícios de poder lucrar, né, com a sua participação, né, na política, né, como, por exemplo, aqueles que representam, né, as questões rurais, as questões econômicas, né, as questões de desenvolver a sua própria religião, né, conforme a gente vê a bancada do boi, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, né? Será que eles visam realmente o bem comum ou somente os seus próprios benefícios? Agora, quando a gente fala em critérios, então, em que todos participam, né, vem aqui a crítica, então, que Aristóteles faz, que ele coloca a democracia como uma forma corrompida, onde todos estão participando. Por quê? Porque na democracia aparece aquilo que ele chama de demagogia. Né? O que é a demagogia? Quando representantes, quando os representantes, eh, eles apenas querem enganar o próprio povo, né? E utilizam, então, da máquina pública, né, para poder apresentar falsas promessas, né, para apresentar, então, né, falsas soluções para a sociedade, né? Enquanto que a forma boa em que todos participam do governo é a politéria, né? Aquilo que eles chamam de constitucional, né? Que é na qual, então, os cidadãos eles participam mais ativamente, né, do governo e escolhem, então, representantes que realmente sabem o que estão realizando ali. Afinal, tanto Platão quanto Aristóteles, né, eles fazem uma crítica à democracia, por quê? Porque na democracia, muitas vezes são escolhidos pessoas incompetentes para o cargo, né, pessoas que não fazem a mínima ideia do que estão fazendo ali, né, pessoas despreparadas para esse cargo. Né? Esse é um dos maiores problemas da democracia, né? Porque se todos podem, então, né, se tornar representantes políticos, devemos perceber o seguinte, né? Afinal, né, quem realmente sabe o que está fazendo ali, né, ele enquanto um representante político, né? Afinal, todos aqueles que estão aí em frente, né, que são representantes políticos brasileiros, será que eles realmente sabem o que estão realizando? Será que aquilo que eles estão realizando é em vistas ao bem comum, né, de toda a sociedade, né, ou só visam o seu próprio benefício? É isso que a gente tem que levar muito em consideração também. E aqui, pessoal, temos então uma questãozinha aí, né? A primeira questãozinha de hoje é da do Enem, tá? Para a gente ilustrar aqui então os nossos conteúdos, tá? Aqui no caso, ó, lembre-se lá, pessoal, aqui com as dicas aqui que eu já apresentei nas lives anteriores, mas que eu retomo com vocês, tá? Para você poder então interpretar corretamente, né, uma questão e poder então, né, ser mais assertivo na resposta, né, você pode seguir uma série de passos, né, que eu costumo apresentar aqui para aqueles que acompanham a live,
né? Porque através desses passos, então, você pode interpretar mais corretamente aquilo que está sendo pedido na questão, tá? No caso, né, primeiro de tudo, sempre peço para iniciar pela referência da questão, né? E qual é a referência? São aquelas letras menores que aparecem logo depois do parágrafo que eles apresentam, tá? Daquilo que eles chamam de excerto, tá? Que é um pedaço de algum livro, ou de alguma matéria, ou de algum conteúdo que foi colocado ali para poder ilustrar a questão. Tá? No caso aqui, ó, são dois textos, né? São dois excertos. Tá? O primeiro excerto é de um historiador grego chamado Tucídides, tá? E fala ali da história da Guerra do Peloponeso, né? É um clássico da literatura de história, né? E esse Tucídides, então, é um desses grandes historiadores gregos que, que existiram, né? E o segundo texto, então, é do filósofo Aristóteles, né? Com o livro dele chamado Política, tá? Então, Aristóteles, ele é bem conciso, né? Nos livros dele, né? O livro de ética dele é Ética Nicômaco, né? É, então, fala-se sobre ética, né? O livro dele, então, de política, claro, então, vai falar sobre política. E vamos ver, então, o que esses dois textos estão apresentando ali para nós, ó. Olhamos o homem, ali, primeiro ali a questão do texto 1, tá, pessoal, do Tucídides. Olhamos o homem ali às atividades públicas, não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Tá? Ou seja, está falando aí muito da questão da cidadania, tá, pessoal? De ser um cidadão. Prestem atenção nisso. Então, que os conceitos chaves ali, ó, a ideia, então, dos cidadãos. O que os cidadãos devem e não devem fazer. Já o texto 2 fala, ó, um cidadão integral pode ser definido por nada mais, nada menos que pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas. Algumas dessas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem, de forma alguma, ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa ou somente podem ser depois de certos intervalos de tempo pré-fixados. Ou seja, que é uma crítica, né, aristotélica, aquela ideia da pessoa que vive em função de ser um político, né? E aqui a gente pode ver uma crítica aí que atravessou toda a história, né? Mais de 2000 anos, né? E acabou batendo de frente aqui com as questões brasileiras, né? Hoje, afinal, no contexto brasileiro, a gente vê muitos políticos, né? Que transformaram, né? Esse conceito, né? Em uma profissão, né? E aí você vê o mesmo político exercendo o mesmo cargo ou até mesmo cargos diferentes, né? Por mais de 2 mandatos, 3, né? Ou seja, por mais de 10, 20, 30 anos, né? Exercendo somente a função de político, né? Como se isso então fosse uma profissão a ser exercida pelo resto da vida. Né? Agora, nas questões democráticas, quando se desenvolve então, essa questão de uma participação de todos, né? Isso é prejudicial, né? Por quê? Porque essa pessoa pode se acostumar com a ideia de poder, né? E aí ela pode acabar se corrompendo com muito mais facilidade. Né? Afinal, se na ideia da democracia, né, a ideia de que todos podem participar do poder, também deve estar presente a ideia de rotatividade desse poder. Né? Porque se o poder fica na mesma mão durante muito tempo, né, ele pode acabar se corrompendo cada vez mais. Né? Afinal, o poder é algo que sobe a cabeça do indivíduo, né, e ele pode, então, acabar abusando cada vez mais do poder que lhe foi estabelecido. E ali a questão que fica é a seguinte, né? Comparando os textos 1 e 2, tanto para Tucídides, do século V a.C., quanto para Aristóteles, do século IV a.C., a cidadania era definida pelo quê? Ou seja, vejam bem que ambas as questões falam sobre ser cidadão, e aí que vem a importância da interpretação de texto, né? Porque você vai pegando pelas palavras-chave, né? Em ambas as partes fala da ideia de cidadão, né? E o que é ser um cidadão. Então, o que é, então, né, qual que é essa ideia de cidadania defendida, né,
pelo Tucídides e pelo Aristóteles, né? Prestígio social? Não, né? Porque ali em nenhum momento ali, o texto fala que o indivíduo é cidadão só porque ele quer ter honra, né? Só porque ele quer ter glórias em ser um cidadão. Acúmulo de riqueza não deveria ser, né? Tem muitos que se utilizam do seu cargo enquanto cidadão, né, enquanto político também, né, para acumular riquezas, mas não é assim que funciona a verdadeira política, tá? Não é assim que funciona, é só a forma corrompida de política que se preza por isso, né? E os filósofos e os historiadores, né, não compactuam com essa ideia de acúmulo de riqueza, né? Local de nascimento, ora, na época de Aristóteles, né, realmente tinha muito essa ideia de que somente podiam participar das questões políticas quem nasceu naquela cidade, né, e tinha que ser uma pessoa livre, né, um cidadão livre, né, mas não é essa ideia que está sendo apresentada no, nos textos. Porque é o seguinte, uma alternativa ela pode até apresentar algo verdadeiro, mas não é o que está sendo pedido na questão. Então, a gente sempre tem que prestar atenção naquilo que está sendo pedido, né? E o último ali, ó, grupo de parentesco, né? Isso, né, é o que a gente chama na política de quando a gente fala em grupo de parentesco, né, ali da alternativa E, né, a gente está falando muito de questões de nepotismo, né, o que é algo também, né, contra a lei, né, quando você convida parentes para exercer funções públicas, né, você enquanto representante político. É por isso que a ideia principal que está sendo apresentada ali nessa questão é a ideia de participação política. Afinal, tanto Tucídides quanto Aristóteles estão falando ali o, o que o cidadão deve fazer para ser considerado cidadão, né? O que o indivíduo deve fazer para ser considerado cidadão, né? E a ideia principal abordada ali é que ambos falam que para que o indivíduo possa ser cidadão, ele deve participar ativamente das questões públicas, participar da política, participação política.